Olá a todos, Camus soviético. Pois é, camaradas, hoje o debate é complicadíssimo. O debate é delicado, o debate é dolorido, visto que alguns dos personagens que a gente vai citar aqui, né, são aliados, né, muitos deles são aliados que combatem o imperialismo a nível internacional. E o outro um desses personagens é o governo brasileiro, capitaneado pelo presidente Lula, que todos nós aqui lutamos, né, fizemos campanha e demos tudo para eleger em 22, né, visto que a gente estava num precipício fascista, né, naquele momento. Então é um vídeo que pode desagradar aí algumas pessoas, mas eu acho que é só assim que a gente progride, né, que a gente melhora, que muda-se as coisas, né. Desde o momento que o presidente Lula se elegeu, né, e isso eu conversei com os camaradas do nosso grupo Resistência Vermelha, né, eu sabia que o governo Lula 3, né, ele ia ser muito complicado, né, dado como as coisas se deram, né, é um governo que se elege, porém ainda está sob cerco, né, a direita, ela não elege o presidente da República, mas ela é muito bem sucedida, né, nessas questões aí de eleger deputados e senadores. E eu sabia, né, e falei isso para os nossos camaradas lá do grupo, que nós deveríamos, né, estar preparado para muita coisa, estar preparado para engolir muitos sapos, né, e se segurar mesmo no governo, né, fazer tudo que fosse necessário para defender o governo e, enfim, e seguir aí avançando, né. Mas tem certas coisas, camaradas, que, enfim, não importa aí o que se diga, simplesmente não tem razão, né? Algumas no campo econômico a gente entende, é um governo que está sob cerco, né? É um governo que precisa agradar diversas alas. O Lula vai ter que conciliar bastante, justamente por essa atmosfera, né? Que ele se encontra, né? Um governo que tá com a faca, né? Nos peitos, né? No pescoço, né? Um governo que bambeia, né? Que fica ali nas cordas, né? Que conseguiu que mesmo com todas essas circunstâncias aí, ainda circular e fazer alguma coisa pela população, né? Ainda consegue se deslocar, né? Ainda consegue dialogar aí com esses setores, né? Mas tem outras que simplesmente a gente não entende, né? Não entende. E uma dessas coisas é a atual política do presidente Lula a nível internacional, né? Mais precisamente com aliados históricos, aliados que defenderam inclusive quando ele foi preso, né? Quando ele estava sendo perseguido pela essa operação, né, de lesa pátria que foi a Operação Lava Jato, né? E, enfim, recentemente, né, todos vocês já devem saber, né, o presidente Lula ele tem feito críticas em relação à Venezuela e a Nicarágua, né? A Venezuela, né, em relação à Venezuela, o Brasil está dando muita bola fora, né, no sentido de querer se meter no processo eleitoral venezuelano, levantando uma bandeira, né, um estandarte dos imperialistas, né, indo contra a Venezuela, né, pedindo atas, pedindo confirmações e etc., arriscando até, né, colocando em jogo até as nossas relações com esse país, né, que inclusive defendeu ele, né, na questão da Lava Jato. Nicolás Maduro defendeu o presidente Lula, tá bom? E segue, né, segue contendendo com esse país e levando a situações bastante desconfortáveis, né? Tanto que o presidente, né, deu na campanha, né? Todos vocês viram, né? Houve alguns algumas alfinetadas, né? O Maduro mandou o presidente Lula
tomar chá de camomila, se acalmar e etc, né? E assim, agora recentemente, o Brasil, né, queimando a sua posição para se colocar à frente lá, se colocar na frente lá, na questão da embaixada da Argentina, né? Tentando mediar, né, o lado da Argentina e principalmente ficando ao lado de um presidente que abertamente lhe desrespeita e que não quer nada com o Brasil, que é o Milei, né? Então, assim, o Brasil em relação à Venezuela tem tido um show de horrores, né? Um show de horrores. E o presidente Lula e tem se alinhado, né, com esse presidente aí do Chile, né, que é o Boric, né? Traidor da classe trabalhadora, né? Tem se aliado também com o Petro, né? Que dizia-se ser o maior dos esquerdistas, o maior dos progressistas, mas que está fazendo tudo que a oligarquia colombiana quer e, inclusive, está indo contra a Venezuela, né? Então, é muito doloroso a posição brasileira em relação à Venezuela, né? Inclusive, o João Cláudio, né? O professor João Cláudio, do 9 de maio, comentou sobre isso recentemente, né? Conclamou, né? Pediu para o presidente Lula mudar essa rota, né? Sair desse caminho aí, parar de investir contra a Venezuela, né? E é claríssimo, né, que o Lula está pisando na bola em relação à Venezuela, né? Outro país, né? E esse é o tema desse vídeo, tá? É a Nicarágua, né? Para quem não sabe, a Nicarágua desde 2018, né, ela vem enfrentando uma revolução colorida, né? Que tem sido feita através de ONGs estrangeiras, né? Todas elas financiadas pelo Departamento de Estado, por instituições americanas, né? Que visam criar, né, como todos vocês sabem, instabilidade e queda de regimes, né? Na Nicarágua não é diferente, né? Eles buscam lá, não só com essas ONGs internacionais, mas também ONGs religiosas ligadas à própria Igreja Católica, fazer um caos lá e derrubar os sandinistas, derrubar o Ortega do poder, né? O Ortega, né, claro, foi obrigado a se defender, né? E está garantindo, né? Está garantindo a ordem no país, né, na Nicarágua. Até agora vem conseguindo manter a ordem, né? Não sabemos quanto tempo isso vai levar, mas até agora o Ortega tem segurado as coisas, né? Porque o Ortega sabe que muito dessa baderna que tem acontecido aí, né? Tem se levantado justamente por causa de ligações com a China, né? A China está investindo muito mais fortemente na Nicarágua, há muitos mercados, há muitas coisas se abrindo, né, na Nicarágua, e obviamente os Estados Unidos, União Europeia, potências imperialistas, né, do Ocidente, não veem com bons olhos essa intervenção chinesa dentro da Nicarágua, né? Inclusive se fala assim que a China estaria desenvolvendo, né, um canal, querendo desenvolver um novo canal ali que concorreria com o canal do Panamá, né, que historicamente sempre foi controlado pelos Estados Unidos, né? O canal do Panamá, né, que liga ali os oceanos, né, Pacífico e o Atlântico, né? É uma das únicas passagens, né, entre os dois continentes ali, os dois mares, né? E assim, o Ortega, né, ele tem feito, né, manobras necessárias e tem segurado as coisas, né? Ele colocou inclusive 1.500 dessas organizações na ilegalidade. Eu fiz um vídeo há 3 semanas atrás e falei justamente sobre isso, que o Ortega colocou mais de 1.500 dessas ONGs que estavam fazendo baderna para fora. O presidente Lula, né, também investiu contra a Nicarágua, né, mandando o Ortega respeitar, né, a democracia, mandando o Ortega respeitar a Igreja Católica, né, mandando o Ortega
enfim, libertar os presos políticos, essas pessoas que foram detidas e etc, né? E, inclusive, né, chegou até a falar que receberia muitos desses exilados no próprio Brasil, né? Então, assim, muito complicado, né? Porque foi um aliado também, mas um aliado que falou a favor dele quando ele foi perseguido, quando ele foi preso na Lava Jato, né? Uma das únicas vozes internacionais que bradou sobre a perseguição que o PT, que o presidente Lula vinha sofrendo, né? Então, é um aliado histórico, né? Um aliado histórico. Inclusive, o Lula já foi para Nicarágua, o PT já teve várias delegações que eram mandadas nos aniversários, né, das revoluções sandinistas e etc. Tal. E sempre houve uma relação muito amistosa entre o PT e a Revolução Sandinista, o governo sandinista da Nicarágua, né? Isso já de longa data, né? Então é doloroso, né? É doloroso essa postura do presidente Lula, que ele visa agradar o Ocidente, visa agradar os Estados Unidos, visa agradar a União Europeia, né? Infelizmente é isso que está acontecendo, né? E o presidente Lula continuou insistindo nessas coisas, até que a Nicarágua expulsou, né? Expulsou no meio disso tudo o embaixador brasileiro. Recentemente nós expulsamos também, né, a embaixadora da Nicarágua do Brasil. E hoje, né, se confirmou aquilo que eu não queria. Que eu não queria vir aqui dizer a vocês, tá? Por isso que eu disse que o vídeo é muito complicado, mas, enfim, é fato, né? É fato. Então, hoje, dia 10 de setembro, né, o presidente Lula, o Itamaraty, o governo do Brasil, se juntará, né, à Argentina, ao Chile, à Colômbia, né, a vários países aqui da América do Sul, né, e vai formalizar, né, uma denúncia na ONU contra Daniel Ortega, contra o governo da Nicarágua, né, por desrespeito, né, violação dos direitos humanos, tá? E isso, camaradas, tem um nome, né, tem um nome, né, e eu já disse a vocês, é doloroso, é complicado, mas precisa ser dito. Isso se chama alta traição. Isso se chama traição, tá bom? O presidente Lula traiu a Nicarágua, traiu seu companheiro Daniel Ortega no momento em que ele usa a força de forma legítima para garantir a ordem e a soberania dentro do seu país, tá? Então, isso que o presidente Lula fez é traição, é alta traição, tá bom? Estamos avançando agora para um rompimento total de todas as relações com a Nicarágua, tá bom? Um país, como eu disse, sempre foi um aliado histórico. Então, assim, o presidente Lula deu um cavalo de pau aí, de 360 graus aí, na sua política externa, e tá se virando aí para tudo de mais podre, mais imperialista, mais, enfim, mais ruim, né? Que existe aí, que é Estados Unidos aí e União Europeia, tá bom? É complicado, né? Porque a gente vê que ele faz muito isso para agradar certos setores aqui, tá? Da opinião pública brasileira, tá certo? Para agradar pessoas como Reinaldo Azevedo, né? Jornalistas como aquela Natuza Neri, né? Então, assim, é muito doloroso, né? O presidente Lula fazer o que ele está fazendo, né, dar essa guinada, né, total, se virar contra aliados históricos, que inclusive foram a favor dele quando aconteceram, enquanto acontecia, melhor dizendo, a perseguição judicial, né, da Lava Jato, né? Então, assim, é doloroso, mas é o que está acontecendo, é o que eu vejo,
Eu, enfim, não queria, tá? Durante semanas, né? Tentei ver aí talvez uma saída, uma estratégia que ele poderia estar tomando, mas não tem jeito, camaradas, não tem justificativa, tá? Não tem, enfim, não tem o que se dizer em relação a isso aí, tá? No plano internacional, no plano de relações internacionais, o presidente Lula está simplesmente virando a casaca, traindo os seus parceiros regionais, tá bom? E se alinhando com os imperialistas e os Estados Unidos da América e a União Europeia e por aí vai, tá? Então, assim, como eu disse, é um tema complicado, tá? É uma coisa que a gente não esperava, tá certo? Visto que o presidente se posicionou muito bem em relação da Palestina, apontou o dedo em relação aos crimes que vêm sendo cometidos na faixa de Gaza e etc. E a gente esperava que, no mínimo, né, o presidente fosse apaziguar aí essas questões e fosse se impor aí, né? Mas não foi isso, né? Não foi isso que aconteceu, né? Inclusive, não só eu, mas falei do professor Pitilo, né? E falei também, né? Vou falar agora do Breno Altman, né? Que também recentemente aí deu umas alfinetadas aí, né? E chamou a atenção do Lula, né? E vale dizer também, vale destacar que também eu sei que o presidente Lula sofre pressões, né, de setores católicos dentro do PT, né? O catolicismo é forte, né, dentro do PT. As pessoas não sabem disso, mas o PT vem das chamadas SEBs, né, que eram aquelas comunidades eclesiásticas, né, de base, né, que ajudaram bastante o PT no período de formação do partido ali, dos anos 80, tá certo? Mas mesmo assim, tá, eu acredito que o presidente deveria ter outra postura, deveria pelo menos segurar aí esses ânimos aí e não ir, né, contra um aliado histórico como é a Nicarágua, né, como é também a Venezuela, né, e por aí vai, né? Então, assim, é complicado, né, é doloroso, é doído, mas a gente precisa falar, a gente precisa denunciar, tá? Espero, né, que o presidente Lula mude aí a sua postura, né, volte realmente, né, a posição, né, daqueles que defendem a soberania, daqueles que querem serem soberanos, né, daqueles que estão se defendendo do imperialismo, né, e que, enfim, valorize, né, esses parceiros aí que fizeram tanto por ele, que foram os únicos que falaram, né, a nível internacional do que estava acontecendo aqui no Brasil, né. Então, camaradas, é isso aí, né, foi um vídeo aí que eu estava um pouco incomodado, mas com essa notícia de hoje, né, tive que descarregar, né, tive que falar, mas é isso aí, né. Não tem jeito, é a realidade, né, dela a gente não pode fugir, né, como marxistas que somos, não podemos fugir à realidade, né. Então, camaradas, se vocês gostaram, clique em gostei, compartilha, vamos seguir debatendo. Se você achou que eu falei alguma merda, se você achou que eu exagerei alguma coisa, pode comentar aí, tá? Tô disponível aí a me retratar se for o caso, enfim, mas o que eu tô vendo agora por hora é isso aí e tá muito complicado, tá? Sinceramente, não consigo entender, tá? O que poderia tirar de bom dessas ações aí, né, do presidente Lula, e é muito complicado, né? Então, comenta aí, tá? Se vocês acharam aí que eu falei merda aí, alguma coisa, que a gente aí debate, valeu? Então, se vocês gostaram, clique em gostei, compartilha, e vamos, camaradas, vamos à luta!